e foram tentados vários aqui. Bom, falasse só tem Machambiuá e registro também. Hoje, nós estamos num outro processo, onde se enquadra, não é a teoria da conspiração, não, onde se enquadra perfeitamente o que está acontecendo no país hoje, tá? Que é o marxismo-gramicismo. É a tomada do poder através da infiltração, da conquista dos postos mais elevados e subalternos da estrutura do governo. É isso que está acontecendo. Agora, o que acontece com as Forças Armadas? É um anteparo e precisa desmoralizar as Forças Armadas para se conquistar o poder dentro da nação. Então, esse é o meu foco com relação a isso que está acontecendo, que não é um fato isolado, que está acontecendo hoje no país. O Programa Nacional de Direitos Humanos, no meu entendimento, ele foi um tiro no pé. Porque quem elaborou esse programa, ele atingiu vários setores que são importantes dentro da nacionalidade. É a igreja, são os ruralistas, são os jornalistas, os militares, enfim, uma gama, e que se insurgiram. Agora, no meu entendimento, isso que está acontecendo, não, vamos bater por partes, vamos pegar só as Forças Armadas, os militares. Então, é uma consequência que foi reduzida a uma má gerência para a tomada do poder, para, então, se aproveitar do que aconteceu com essa má gerência, procurando atingir aqueles blocos agora individualmente. E o primeiro, mais frágil, vamos assim dizer, frágil em termos que já esse processo vem há longo tempo, vem se realizando, são as Forças Armadas, principalmente porque as Forças Armadas ficam caladas. Mas eu acho que não há uma questão, assim, com todo respeito, não há uma questão de conflito às Forças Armadas, mas sim a agentes do Estado que, no exercício da sua função, praticaram atos de abuso. É nesse sentido, não há, porque existe também agentes do Estado que praticaram esses atos que não pertencem às Forças Armadas. A maioria. Então não há, eu acho que não há, com todo respeito, coronel, não há essa... que eu preciso fazer os outros participarem ainda. Tá bom. Mas tudo bem, mas ficou esclarecido. O doutor Mauro lembra que não há nada focado sobre as Forças Armadas. Um detalhe, até para quem não tenha eventualmente assistido o primeiro bloco, o coronel fez um esclarecimento de passagem. Brito também tem registro. Ele está lembrando que houve em registro ali entre São Paulo e Paraná, também houve combate direto, porque eu tinha dito lá no começo que só me lembrava da guerrilha do Araguaia. O senhor citou, além de registro, qual foi o outro? Aonde foi esse? Pará. No Pará, tá certo. Tá certo. Bom, Chico. Eu penso que interessa às Forças Armadas esclarecer essa questão. Ela devia ser a maior interessada. Isto vai fortalecê-la. Porque exatamente como disse o Mauro, se trata de investigar a ação de indivíduos, não se está falando em instituição. E a manifestação do Pugina e do Esparta, ela coloca os fundamentos do processo. O senhor quer dizer, então, que o João Goulart era comunista, leninista, marxista? Foi o governo dele que foi derrubado. Ele que foi deposto e exilado. Ele não era, ele era um democrata. Estes são pretextos constituídos depois, numa lógica que vinha se construindo desde quando o Exército Brasileiro havia tido contato com o Exército Norte-Americano na Segunda Guerra Mundial e que mandou para lá diversos agentes que acabaram entrando nesse processo. A geopolítica do Brasil do Golbery é clara. E com o recrudescimento da Segunda Guerra Fria, como é chamado nesse período, para tentar impedir o avanço comunista, mas numa lógica que era completamente distante, não tinha nada dessa história. Foi constituído, tanto que não foi só no Brasil, foi em outros países. Bom, tudo isso são elementos da história, da correlação de forças políticas.
do meu ponto de vista, condenável. Agora, eu estou falando de outra coisa mais condenável, que é o que eu falei lá da tortura, que é outra coisa, que é o objeto da questão aqui. Porque a lei de 79 tem uma questão que é interessante. Por que ela não foi ampla, geral e restrita? Porque na época o regime negava a tortura. E acabou aprovando um mecanismo remediado e depois concedeu uma espécie de autoanistia para os agentes do Estado. Este é o problema. Isso tem que ser revisto. Como disse aqui o Dr. Mauro, o Brasil é exceção na América Latina neste processo. Todos os outros já fizeram esse processo. Em relação à questão do passado, olha, gente, o que nós somos? Todos nós que estamos aqui nessa sala, que está nos ouvindo, nos assistindo. O que nós somos? O que nós somos até agora? Se não, o que nós vamos ser amanhã? Se não aquilo que fomos até hoje? Nós somos a presença do passado no presente, corporificado. Então, por que esquecer passado? Nada. Se tiver que jogar luz sobre o justiciamento, vamos jogar luz. O que se quer é resgatar a memória para que não volte a acontecer. Povo que não tem memória não tem futuro. Repito isso. E não sou eu que digo. Concordo plenamente. Portanto, eu acho que é fundamental que a gente volte a lançar luz com base no ordenamento jurídico, com base em preceitos democráticos, bom, para que se possa reparar elementos. E não se trata, Pugina, de revogar a lei. Não é a proposição. É de interpretá-la. Este é o sentido. E dar consequência a uma interpretação, bom, adequada, distinta de uma... Porque eu também não sou jurista, eu sou geógrafo. Mas eu arrisco aqui, no meio de eminentes profissionais dessa área, dizer o seguinte: o que é a lei? A lei é nada mais, nada menos do que a inscrição gráfica da correlação de força política no momento que ela é escrita. E como é que era a correlação naquele momento? Ela era democrática? Então, cabe analisar esses aspectos. Eu acho que é fundamental. E, repito, eu acho que seria bom para o país, é bom para as Forças Armadas. Acho que ela devia ter interesse nesse processo. E depois, Brito, porque eu queria daí me estender um pouco mais... Então, no próximo bloco, para te estender no próximo bloco. Isso, depois, por isso que eu digo, eu vou dizer por que que eu... E aí eu quero lançar elementos de futuro. Tá. Por que eu acho que temos que fazer isso no Brasil para se precaver com o futuro? Pugina. Veja o nosso telespectador. O senhor sabe quando é que nós vamos nos entender sobre a história? Nunca houve na história entendimento sobre a história, Chico. Sempre haverá leituras diferentes da realidade. Agora, eu gosto de ler para conhecer a história daquele período. Eu gosto de ler o livro escrito por aqueles que participaram da luta armada. Como, por exemplo, o livro do Flávio Tavares. Tu disseste que levasse meio de barbada, assim, os movimentos guerrilheiros que se instalaram em toda a América Latina e na África naquele período. Mas não foi assim. Não foi assim, como não foi assim em todo o leste europeu. Foi coisa muito séria. E no livro do Flávio Tavares, Memórias do Esquecimento, ele relata, ali para quem quiser ler, honestamente, como o Flávio Tavares é um homem profundamente honesto, que ele ia a Montevidéu buscar os dólares que o Fidel Castro tinha mandado para o Brizola para financiar a luta armada no Brasil. Não vinha de nenhum país democrático lutando pela democracia, vinha de Cuba. Assim como os que operavam na luta armada, eles operavam treinados e recebendo recursos e orientação daquelas maravilhas da democracia mundial que estavam localizadas em Havana, Pequim e Moscou. Ou não? Também isto é dado da história. Agora eu pergunto, se não vamos nos entender sobre a história e conseguimos nos entender sobre o futuro, nosso telespectador,